Olá, alunos! Como estamos? Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa vida, né? Tenho certeza que vocês estão trabalhando bastante, lendo bastante, né? Da minha parte aqui, e vendo a Cristiane também, né, como aluna acadêmica, vejo que estamos tentando fazer o melhor, né? E confesso que está cansativo. Estou com muita vontade de voltar a dar aulas presenciais, tá? Porque são muitas coisas, né? Muitas turmas e WhatsApp, então tudo isso cansa muito, né? Parece que a gente está o tempo todo antenado, né, como professor, o tempo todo respondendo alguém e é uma situação cansativa, né? Queria compartilhar com vocês a respeito da minha esposa, né? Da nossa gravidez, né? Está tudo bem, correndo bem. Foi feito mais um ultrassom nessa semana, 25 semanas, e a Beatriz está chegando ao mundo, né? Logo, logo ela vai ser aluna de vocês em algum colégio por aí, né? Ou na universidade, né? Quem sabe. Bom, então hoje nós vamos começar a falar sobre o Max Weber, né? Então minha proposta é a seguinte: eu vou falar hoje sobre um pouco o contexto histórico, né, do Weber, a metodologia que ele aplica, né, a questão do objeto de estudo da sociologia para ele, né, que ele chama de ação social. Depois vou falar sobre os tipos puros de ação social, ou os tipos ideais, e em seguida a questão da estratificação social, tá? E também do processo de dominação. Então são esses os temas que eu quero falar. Então, e amanhã, tá, prometo que eu posto para vocês a segunda parte do Weber, que seria sobre a questão do poder, religião e a sua obra mais conhecida, né, mais popular, que é o espírito, a ética protestante e o espírito capitalista, tá bom? Então hoje vou falar de conceitos gerais e amanhã vou falar mais propriamente da questão da religião, poder e essa obra, né? Vou tentar trazer alguns pontos sobre a obra A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Agradeço aqueles que já enviaram os trabalhos de sociologia. A partir da semana que vem, então, vou retomar, a partir do trabalho de vocês, fazer alguns comentários, né? E obrigado também a quem já está enviando os seus mapas conceituais, né? Alguns alunos já enviaram a parte de Durkheim e a parte do Karl Marx. Eu fiquei muito contente. Acabei de abrir, por exemplo, o do Silvio, né? De Durkheim, então ele fez a partir dos vídeos, né? Isso valoriza também o nosso trabalho, né? Nosso esforço. Então, muito obrigado, né? Bom, quem que foi o Weber? Bom, o Weber, Max Weber, ele é um alemão que nasceu em 1864 e faleceu em 1920. Naquele PDF de vocês, um toque de clássicos, né? Ele aparece antes de Karl Marx, certo? Então tem Durkheim, o Weber e o Marx, se eu não me engano, né? Inclusive no toque de clássicos, né? A partir do Weber e o Marx, tem muitos erros, né, de ortografia, porque é um PDF não revisado, não é a versão final. E é o que eu tenho. Se acharem um melhor, mandem para mim, tá bom? E a estrutura, na verdade, é essa, né? Se nós fôssemos tratar da questão de evolução, né, dentro desses três pensadores, se é que há evolução, porque existem escolas, né, que se baseiam nesses três autores, ou seja, não seria uma evolução de pensamento, mas talvez no sentido de crítica de pensamento, a gente precisa colocar o Durkheim primeiro, o Marx em segundo e o Weber em terceiro. Por quê? Porque o Weber
ele faz questão de criticar o Durkheim e de criticar o Marx. O Durkheim não critica nenhum dos dois. O Marx também não critica, ele apresenta o seu sistema, né? Já o Weber, ele faz questão de retomar conceitos do Durkheim e do Karl Marx. Então, por isso que eu coloquei nessa ordem aí para vocês. O Max Weber, então, ele estuda economia, estuda política, estuda direito na Alemanha, estuda Karl Marx, estuda Durkheim. Ele lê os textos desses autores. E ele está entre dois contextos históricos ou geográficos, tá? O contexto histórico é praticamente contíguo, né? Da mesma época, mas falando de geografia, nós temos aí diferenças de posturas de Estado, que seria para Weber, né, como referência a França e a Alemanha. Ele, como alemão, está na Alemanha e ele projeta o seu olhar para a França. E ele vê que a França está num processo de evolução social mais adiantado que a Alemanha. Porque já tem um Estado unificado, né? Já possui um desenvolvimento capitalista claro, já possui uma maturidade política, graças à Revolução Francesa e depois, né, todas as consequências dessa revolução, com o Império de Napoleão Bonaparte, a restauração da monarquia, a República, né? Então, quem conhece um pouquinho da história da França vai ver que a França teve momentos de democracia e um retorno, né, imperialista e monárquico e republicano, e Primeira República, Segunda República e por aí vai. Do ponto de vista da sociedade intelectual, na França, as ciências físicas e biológicas já estão bem consolidadas. O próprio Durkheim, que nós vimos aí, já tinha fundado, inclusive, uma cátedra, né, uma disciplina, ou a gente pode chamar uma faculdade hoje em dia, de sociologia, ou, né, de ciências sociais. E também nós temos, graças ao positivismo do Augusto Comte, essa ideia de universalidade e de uma busca de regras metodológicas, de parâmetros, né, que tentam estabelecer uma equiparação entre ciências humanas e ciências naturais. Então lembra, a gente falou bastante sobre física social em Augusto Comte, né? Augusto Comte usava o termo, para ele não era em si sociologia, mas era física social. Por quê? Porque as ciências da natureza, como a física, ela já tinha uma autoridade científica que as ciências humanas ainda buscavam. E na França, nesse século XIX, a partir de 1880, já há um equilíbrio entre ciências humanas e ciências da natureza. E o que acontece na Alemanha de Max Weber? Bom, a Alemanha de Max Weber, ela tem uma fragmentação política, né? Mais tarde nós vamos ter o Otto Bismarck, que vai unificar a Alemanha, mas muito fragmentada, inclusive até hoje, né, entre esses países, a França e a Alemanha, ao menos eu conheço a França, nós não temos divisão na França de cantões. O que são cantões? São regiões independentes, né? E nós temos essa divisão na Alemanha, né? Nós temos a região do sul, a Bavária, que é bem diferente da região norte, né, de Hannover, Berlim e por aí vai. Vejam na questão da Primeira Guerra Mundial, Alsácia e Lorena, né, a anexação pelos franceses, depois a questão de Hitler, né, que foi o estopim, um dos estopins para aquela guerra maldita, né. Então, há uma fragmentação política, uma fragmentação, talvez, a gente pode falar de soberania nacional. Na Alemanha também temos a chegada do capitalismo de modo tardio,
tá? Então, na Inglaterra, em 1750, floresce a Revolução Industrial, com tudo que vocês já estudaram, já leram, né? E já pesquisaram e apresentaram, inclusive. Essa Revolução Industrial, em 1850, ela já está bem estável na Inglaterra e já ultrapassou as fronteiras do Canal da Mancha, né? Já chegou lá na França e já está bem enraizada na cultura, na sociedade francesa. E ainda não está na Alemanha. Não somente a Alemanha, mas a Polônia, a Ucrânia, são países que vão receber o liberalismo, o capitalismo, lá pelo final do século XIX. Então há um atraso econômico do ponto de vista de produção industrial, né, que agrega valor e que, bom, com todas as tristezas que vimos em Karl Marx sobre a miséria, para Weber seria um sinal de progresso da sociedade. A indústria, a presença da indústria, porque ela transforma a natureza e agrega valor. Então, olha só, fragmentação política, capitalismo tardio, aí entramos na questão da universidade, né? A universidade alemã, nesse período, a partir das pesquisas, aí o que eu li sobre as influências de Max Weber, né? Era uma universidade que levava a autoridade, né? Tinha consentimento da autoridade das ciências da natureza, mas quando se falava de ciências humanas, tratavam-se as ciências humanas como se fossem obras de arte. Então, não seria propriamente fazer uma faculdade, né, ou estudar com metodologia científica a psicologia, a religião. Não, seria como se você fosse um inspirado, como um músico aí, né? Sei lá, um Mozart, né? Um Chopin, um Beethoven, ou um Goethe na literatura, né? Então, seria assim, o cara que faz humana seria um cara com inclinação para a arte. Uma inclinação para um estudo que não seria compreensível como a matemática era, né? Ou reconhecida como se fosse, né? Ou a física, ou a biologia. Não, mas quem faz humanas está aí, ó, no mundo da humanas. Então tem coisa boa? Tem, mas não é propriamente ciência. Então, isso para Weber era um chute, né? Desculpa a expressão, mas ele queria esse reconhecimento entre ciências humanas e ciências naturais. Porque a Alemanha ainda questionava isso. Nas universidades alemãs, né, na Alemanha, tinha já a filosofia como algo ultrapassado, mesmo a filosofia. Por quê? Por causa de Kant, por causa de Hegel, né, a gente vai ver isso em filosofia moderna, eles chegaram aos limites do racionalismo, questionaram o idealismo, né? E dali em diante parece que a filosofia não oferecia mais sistemas. Quando digo sistema é assim, é um filósofo que é capaz de falar sobre tudo. Então epistemologia, aí psicologia, aí moral e ética, aí leis, aí política, né? Acabou. Depois de Kant, de Hegel, começa a filosofia contemporânea. Alguns apontam já Marx como contemporâneo, outros apontam como moderno ainda, mas aí nós temos freelancers, nós temos pensadores, então da linha existencialista, né, ou da linha da fenomenologia, ou do idealismo alemão, e aí pensadores que falam de um tema específico, né, que abordam um recorte específico da filosofia. E esse é um problema. Tá? Max Weber ele queria muito que a Alemanha evoluísse e alcançasse esse patamar francês, tá? Um patamar então de universalidade, né? Não estudo de ciências humanas como um teatro, mas como universidade, né? Como faculdade, como cátedra e reconhecimento, né? Autoridade. Então a primeira crítica que ele faz é em relação
ao positivismo, que é a base, né, do pensamento francês, e também vocês viram, né, com a grande influência que o positivismo exerceu aqui no Brasil, e com certeza continua exercendo nas universidades, né, na Universidade da Educação e por aí vai, né? Então, a crítica ao positivismo seria a generalização. Quando se fala de comparar ciências humanas com ciências da natureza, né, aquilo que Augusto Comte falava de física social, está se generalizando. É uma comparação muito supérflua. Por quê? Porque, embora o Comte queria apresentar a mesma metodologia, a mesma objetividade, e o Durkheim, vocês lembram, ele trata a sociologia, né, com uma metodologia exterior, né, de exterioridade, de distanciamento, fato social, né, como se fosse algo por si, né, ou seja, não levava em conta indivíduos, não levava em conta pessoas e situações concretas de cada um. Então, uma crítica que ele faz em relação ao Durkheim, por exemplo, a questão da aplicação do suicídio. O que leva as pessoas ao suicídio, né? Então, tem lá a questão em Durkheim que vocês viram da solidariedade, que tem a ver com a divisão funcional, né, do trabalho. Então, na solidariedade orgânica, você tem função, tá? E se você não consegue se adaptar à função, então seria como se você fosse pressionado pelo fato social a tomar uma atitude, que é o suicídio. Então, a culpa de quem? Bom, claro, aquilo que a gente já falava com o Michel esses dias aí, né? O indivíduo tomou a decisão de cometer o suicídio, sei lá, anômico, egoísta, altruísta, né? Ele tomou a decisão. Mas ele foi pressionado pelo fato social. Então, veja, desloca o ponto de vista, a autoridade está na sociedade, né? Parece que se a gente fizesse uma tabela aí, né, de porcentagem, não sei, né, uma escala de valores, como se fosse 70%, não sei, 75% de culpa da sociedade, porque a sociedade não ofereceu condições, né, para acolher aquele indivíduo. Então o indivíduo teve que tomar aquela decisão e tomou a decisão de cometer o suicídio. Então, para Weber, essa postura do Comte, né, de generalizar as coisas, estados, né, lembra os 3 estados, né, mitológico, metafísico, positivista, né, ou seja, são conceitos muito supérfluos, muito supérfluos. Eles têm seu valor, sim, mas são muito gerais e não se aplicam a situações concretas. Da mesma forma o Durkheim, que aí descende um pouco, né, do positivismo, talvez pelo fato mesmo de ser francês e estar na França, ele também aplica a ideia do fato social. Então, como se fosse um conceito vivo, né? O fato social seria um conceito, né, abstrato, mas existente e vivo, e tão forte que pressiona as pessoas, né? Em relação à Alemanha, ele questiona o idealismo da dialética hegeliana, por exemplo, né? O idealismo de Fichte, de Schelling, Schiller, entre outros, né? Mas sobretudo o idealismo em Hegel. Por quê? Porque vai influenciar o pensamento de Karl Marx. Vocês lembram? Quem já assistiu o vídeo, né, os vídeos do Karl Marx, eu vou estar falando lá sobre dialética hegeliana. Tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Parece tão mecânico, não é? Para a luta de classes, né? Olha só, a crítica do Weber em relação ao Marx é que parece tão simples que agora os proletários vão se unir num sindicato e fazer uma greve e conquistar seus direitos e fazer a revolução do proletariado e tudo vai mudar. Então o Weber, nesse ponto, ele é pé no chão. Ele fala, peraí, quem que são os proletários? Quem que são os dirigentes, né, do sindicato? Peraí, alguém vai ter que assumir a prefeitura, alguém vai ter que ser deputado, presidente. Quem são essas pessoas do ponto de vista concreto, material? Então, a crítica do Weber
é muito importante, é muito interessante. Não quer dizer aqui que ele é o mais importante dos três, mas ele consegue, né, ali, caminhando quase lado ao lado com Durkheim e com Marx, estabelecer uma crítica forte em relação aos dois e aí apontar a sua especificidade, né? Qual que é a especificidade de Max Weber? Valorizar não o objeto social enquanto um fato, um conceito, mas enquanto produto das ações individuais. Por isso que o nome do objeto social para Max Weber é ação social. O que é ação social? É a ação humana socialmente reproduzida. Então, ação humana num contexto de grupo, de instituição, né, reproduzida. Então, as pessoas elas reproduzem o que as outras fazem. Elas são influenciadas. Não por coerção, lá como falava o Durkheim, mas porque elas se convencem que é a melhor forma de agir. Então veja, significação subjetiva. Então a ação social seria o conjunto de ações humanas reproduzidas numa sociedade com a significação subjetiva. Eu escolhi agir assim. Então o indivíduo não é forçado, né? Como diria o Durkheim. E também o indivíduo não toma aquela consciência política dura, né? De a tese e antítese, né? Como a gente vê lá em Karl Marx. Aqui o sujeito, ele é o 75% da ação que ele toma, que ele faz. Por quê? Porque ele é considerado na sua individualidade. Então, falar de ação social é falar de ação humana, ação individual, minha, do Reinaldo, da Paula, do Michel, do Felipe, Diego, porque vocês escolheram, deram uma significação individual, subjetiva, para reproduzir modos de convivência. Seria essa a ideia. Então, o fato social Durkheim seria um conceito abstrato demais, seria um conceito vivo e muito forte que se impõe sobre o sujeito. Para Weber é o contrário, né? Então é o sujeito que dá significado para a ação dele e ele vai buscar agir e reproduzir a sua ação ou de repente até criar ações, né? Mas sempre influenciado por outras representações subjetivas. Então, levar em consideração, primeiro ponto, o papel do outro. Para Weber, ninguém está na sociedade sozinho. Não é porque a gente fala de ação do indivíduo que ele está sozinho no mundo. Ele não está. Ele está no mundo reproduzindo valores, ou buscando dar significado, ou ressignificar, né? Reproduzir, recriar práticas de vida. Por quê? Porque ele está observando. Ele observa os outros, né? Ele observa outras sociedades. E aí a ação social tem um valor simbólico. Então, primeiro ponto, o outro, olhar o outro, reproduzir o que o outro faz, ou a outra sociedade, ou outro país, né? E depois, o valor simbólico da ação. O que é símbolo? Né? A palavra símbolo, bolos, quer dizer realidades. Sim quer dizer unir. Então, a minha ação, ela fala por si. E ela representa algo por si. Vejam o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, em relação ao George Floyd, que foi assassinado pelos policiais. E aí, nós temos milhares de cidadãos americanos que são brancos, que são negros, que são estrangeiros, que estão na rua. E eles trazem, junto com a sua presença, né, frases de efeito, moral, né, ou trazem bandeiras, ou se ajoelham para imitar o gesto do policial que matou o George. Uma questão do silêncio, tudo mais. Né? Ou seja, você age trazendo aquela realidade do outro, ou seja, aquela realidade que você está
copiando ou está representando numa forma nova de ação. Então, eu estou dando aula aqui, né, falando com vocês, ou me encontrando com vocês, e eu sou eu. Essa é a minha realidade, é o careca que está aqui, é o gordo que está aqui, é o polaco que está aqui, com a tecnologia que tem na frente dele, com a cultura que tem. Mas eu tento reproduzir algum professor lá atrás. Eu tento trazer esse professor e a forma como ele ensinava. Ou de repente não um professor, mas um padre, ou alguém, né, da minha família, alguém que me marcou e que eu achava que tinha autoridade, conhecimento, e que quando explicava eu tento imitar, reproduzir. E aí eu começo a criar talvez gestos, né, posturas ou vestimentas que reproduzem e se tornam símbolos. O terceiro ponto, então, primeiro é o outro, né, elementos, né, dessa ação social. O outro, o símbolo, e o terceiro é a percepção da ação social. Por quê? Porque quando eu digo algo, eu quero provocar um efeito. Eu quero que os outros percebam, que vocês percebam qual a finalidade, né, ou qual o objetivo dessa reprodução ou dessa ação social. Por que eu escolhi fazer assim? Eu quero provocar um efeito. Então, elementos da ação social: o outro, o símbolo e a percepção. Como é que os outros vão receber? Qual vai ser a receptividade da minha ação? Tá joia? Quando se fala então de ação social, fala de outro, fala de mim, questão da ressignificação subjetiva, né? Um indivíduo, ele escolhe. A gente fala de interação social. Então, se o Durkheim falava de solidariedade, você coloca um contrário aí, um diferente, para Weber vai ser interação social. Então, para Durkheim, solidariedade. Como os uns, né, os solos, agem no meio, de forma mecânica ou de forma dinâmica, né, funcional. Para Weber, não é apenas estar no meio das pessoas, como aquele um na multidão, mas é interação social. E interação social implica em resposta. Então, para Weber, é muito importante a questão do terceiro elemento que eu vou falar para vocês agora, né? Que é a receptividade, é a percepção. Isso só é possível porque existe um outro. Então, veja, o outro. Daí, a receptividade. E no meio, né? Então, no meio, nós temos o símbolo. E aqui entra a questão do signo. Então, para ter interação social, eu preciso me comunicar com o outro. O aspecto da linguagem se torna extremamente importante. Não quer dizer apenas saber gramática ou falar bem, tá? Ter retórica, ou poesia, ou sei lá o que, música. Mas a linguagem simbólica mesmo. É o olhar, a postura, né? O sorriso, então a roupa. Tudo isso aí estabelece uma ligação entre o outro e a receptividade, né? A percepção, aquilo que eu quero transmitir para o outro. Isso se passa por meio do símbolo. Então, outro, símbolo e receptividade, percepção. Vamos tentar avançar um pouquinho. Quero falar um pouquinho para vocês dos tipos ou ideais, né, que ele traz para a gente, que é a maior, ou melhor, a primeira, né, das maiores explicações sociológicas do Weber. Então, até aqui eu falei para vocês um pouco do contexto, a crítica dele em relação ao Durkheim e ao Weber, e como ele concebe, né, o objeto da sociologia, que é a ação social. E aí eu falei sobre os elementos da ação social, né? Agora a gente vai falar sobre a tipologia da ação. O Weber, ele faz o seguinte, ele cria categorias. Talvez porque ele está na Alemanha, né? E está influenciado aí por Kant.
e pelos próprios idealistas que ele critica, de certa forma, mas ele cria também, como Kant, né, cria categorias. O que são essas categorias? Ou ele chama de tipos. Seria uma forma de oferecer parâmetros para que o sociólogo possa fazer a sua leitura comparativa de sociedades ou de indivíduos na sociedade. Seria a metodologia, tá? Então, qual é a metodologia weberiana ou de Max Weber? É estabelecer os tipos sociais. Eu vou explicar um pouco sobre esses 4 tipos, ou seja, essas categorias, né, esses parâmetros que são conceituais. E que o Weber, aqui é muito importante, o Weber ele afirma que essas categorias não são concretas e que não são radicais absolutas. Isso é importante. Então, o que você pode fazer daqui 5, 10 minutos quando eu terminar de explicar isso aqui? Talvez fazer um círculo, faz um círculo, divide esse círculo, né, com uma cruz, né, ou 4 fatias de pizza, né, pizzas bem grandes, né, e aí escreva, tipo A, B, C e D, né, quais são esses tipos. E aí tente se colocar na tua ação concreta. Então, pense numa ação concreta, por exemplo, na última eleição, em quem você votou. E aí tente fazer um X no A, no B, no C ou no D. Escolha qual dessas áreas tem a ver com a tua escolha, né? E com quem você andava, que camiseta você vestia, que bandeira você erguia, com quem da família você brigou, né? Discutiu ou apoiou. Faz um X. De repente você pode marcar na letra A. Continuando o exemplo. Pense agora na religião. Você decidiu mudar de igreja, se converteu, né? Mudou de denominação cristã. Ou decidiu não quer mais saber de igreja. Veja lá, no círculo, na pizza, né? Ponto A, B, C e D. Escolha. Opa! É letra D. Não é a fatia A. Quando eu falo de política, eu estava na A. Quando eu falo agora de igreja, eu estou na D. Tá vendo? Então são categorias que ajudam a identificar as tendências, né, as inclinações, que ele chama de categorias ou tipos de ação individual. Como que as pessoas reproduzem, né, e tornam simbólica essa ação deles para o outro, para ver como ele vai receber a sua individualidade, né, o seu sujeito, a sua interpretação de mundo na sociedade. Então, não tem como fechar. Ninguém vai ser, segundo Max Weber, 100% tipo A ou 100% tipo B. Depende por causa da tua estratificação social. E esse é o ponto que eu vou falar depois da tipologia. Então vamos lá. Tipologia da ação. Procurem depois na internet, tem vários vídeos sobre isso no YouTube. De repente eles podem ser mais explicativos do que eu. Então a primeira coisa, existem 2 tipos de ação, tá? Vamos dividir a nossa pizza, tá? Vamos fazer a pizza. Primeiro corte no meio. E escrevem aí, tipos irracionais. Vai ser o tipo A, tipo B. Do lado de lá, escreva tipos racionais. Então, círculo, corta verticalmente, lado A e B. Primeiro e segundo tipo são tipos irracionais. E, do outro lado, nós temos os tipos racionais, que são os tipos C e D. Quais são os irracionais? O primeiro deles seria o tipo de ação tradicional, que é determinada por um costume, que é determinada por causa da cultura, por causa da linguagem, por causa de uma sedimentação de valores que passou de vô para pai, para você e vai passar para o teu filho. Sei lá, vamos dar um exemplo de uma ação tradicional, que é uma ação irracional.
dar presente no Natal. Tá, você acabou de falar aí, né, consigo mesmo, né, e marcou lá quando falei sobre religião, que de repente você não é mais cristão. Então você decidiu, não vou mais na igreja, porque eu não quero mais saber de igreja. Então, que pena pra você, ou que bom pra você, não importa. Mas, por que no Natal, então, você dá presente? Ou vamos além. Por que tem que dar presente no Natal? Né? O que tem a ver com Jesus? O que tem a ver com Papai Noel? Isso é irracional. Chega no final do ano, as pessoas estão esperando o presente. É uma coisa que acontece muito em escola e faculdade, né? É no final do ano fazer amigo secreto. Pô, eu já participei de amigo secreto, foi muito constrangedor. Porque tinha lá grupos de alunos que nem se olhavam na cara. Né? O grupo de professores que mal e mal se cumprimentavam. E ainda tinha que fazer discurso. Quem é meu amigo? O meu amigo é uma pessoa muito inteligente. Bom, quem faz filosofia e vai chegar no terceiro ano deve ser inteligente, né? Então poderia ser qualquer um. Ah, meu amigo não conversa muito, mas é uma pessoa muito educada. Tá aí mais uma ação tradicional. Que a gente pode chamar até de hipocrisia social, né? A pessoa tá elogiando, tá ali, né? Tá fazendo, sei lá, o seu papel social, né? Bom, então, ação tradicional. A gente pode dar muitos exemplos, né? Muitos exemplos. Eu dei esse exemplo, né, do Natal, mas poderia dar o exemplo da Páscoa, poderia dar o exemplo, sei lá, do domingo, né? Muita gente não é cristã e diz que domingo é o dia de descanso, mas qual que é a origem disso, né? Ou seja, é irracional, as pessoas, né, reproduzem, como a sexta-feira é o dia de beber, é o dia de festa, né? Sei lá, beber pode ser qualquer dia, qualquer horário, né? Mas não, sexta-feira é dia da cerveja, dia mundial da cerveja. Sei lá, tem tanta coisa, relação ao casamento, né? Relação a tabus, né? Sobretudo os tabus são assim, né? São supersticiosos, né? E eles são tradicionais, eles se repetem. Não tem espaço para questionar porque é irracional. Tá joia? Então, o primeiro tipo de ação, lá na coluna, né? No lado A, irracional, primeiro tipo de ação seria a ação tradicional. Embaixo, ainda irracional, coloca um A de ação afetiva. Aqui a gente fala de afeto, de emoção. Então, euforia, alegria, medo. Eu acabei de falar para a Cristiane que eu já estou com síndrome, com pânico, sei lá, de gravar aula. Nessa semana eu gravei, nossa, umas 20, 30 aulas, não sei. Pânico de celular, né? Então eu posso tomar uma decisão. A decisão é, eu não vou mais gravar aula. Eu vou mudar de emprego, né? Ou eu vou jogar meu celular pela janela. Isso é irracional. É irracional. Então a pessoa ela tem uma ação simbólica, né? Ela está provando para o outro, né? Uma escolha. Ela está mostrando, revelando para o outro. Ela quer receptividade, ela quer ser percebida, tá vendo? Então eu quero mostrar para o outro que eu não aguento mais gravar aula. Como que eu vou mostrar? Pelo símbolo. Para quê? Para que a pessoa perceba o meu espírito, né? O meu estado. Então a gente tem muitos exemplos, né? Em relação a isso, né? A questão do... sei lá, vamos pensar no namoro. Só para dar um exemplo, né? A paixão. Então, eu já conheci gente que, né, estava muito bem casada, muito bem, e de repente arruma um amante, né? E trai, e acaba o casamento, e muda completamente. Isso é racional? acho que é irracional. Né? Depois a pessoa vai ter que ressignificar isso a partir do símbolo, né, dela. Como que ela queria mostrar o que ela sente, né? Mas é um tipo de ação afetiva. Relações afetivas, nós temos muito na política, né? Então,
a pessoa já não sabe mais por que ela apoia aquele candidato, ou aquele presidente, prefeito, sei lá. Mas apoia. Apoia. E pode brigar. Veja nas ruas aí domingo passado, gente brigando, né? Por causa de políticos. E não consegue enxergar, não quer enxergar, né, a posição do outro. O símbolo dela vai ser a pancada. Então vamos bater no outro para ele entender que eu tô certo, né? Mas eu não sei explicar por que eu estou certo na minha escolha. Então é um tipo de ação afetiva. No futebol também, né, gente? Olha só as torcidas de futebol. Isso é completamente irracional, né? O amor pela camiseta, e a pessoa guarda dinheiro, né, para assistir um jogo aí da Libertadores América lá no Chile, né? Tira de casa o dinheiro para pagar uma viagem com os amigos. É alegre, claro que deve ser alegre, né? É divertido, sei lá, né? Mas é irracional. Do ponto de vista, né, dessa categoria do Max Weber, parece ser irracional. Não estou dizendo que é errado, não entendam como errado, mas seriam formas dele analisar, né? E dele identificar então o tipo de ação individual, porque a pessoa escolhe agir daquela forma. Então, lembra, pizza, corta no meio. Ação A é a ação tradicional. Ação B é a ação afetiva. As duas ações, né, desse lado aqui, as duas ações são irracionais. Vamos para o lado racional? Vamos, né? Então, na parte de cima, então, letra C. Ação racional com relação a valores, determinado pela crença, consciente pela reflexão, por valores éticos, valores estéticos, então de beleza, valores religiosos ou qualquer outra forma. Então, nessa ação racional, a pessoa ela tem um valor. Um valor. Sei lá, então vamos pensar em relação lá ao George Floyd, que falava agora há pouco lá, o americano que morreu. Né? As pessoas vão para a rua. E muitas cidades como Nova York, né, até ontem, depois das 8 da noite, no horário local, as pessoas não poderiam ficar na rua. Quem estivesse na rua, né, se manifestando e caminhando lá com a multidão, seria presa. Eu estava lendo aí na internet, em um dia prenderam mais de 300 pessoas. Inclusive prenderam a filha, né, do prefeito de Nova York, porque ela estava lá. Ela foi presa. Me diga uma coisa, ela sabia que ela ia ser presa? Sabia. E esses 300 e poucos aí, em um dia, sabiam que seriam presos? Sabiam. Mas vale a pena ser preso. E eles tentam explicar por quê. Mesma coisa uma manifestação, né? Vamos pensar no caso da Marielle Franco, né? Tanta manifestação que já teve, né? E tanta gente levando bordoada. Eles tentam explicar por quê. Porque ela representava o mundo homoafetivo, né? A sociedade negra, o pobre da favela. Então a pessoa vem e tenta explicar. Mesma coisa alguém do mundo da religião, que tenta convencer você a mudar de igreja. Nossa, apareceu uma formiga aqui. Acho que é para mudar de casa. Então, imagina, né? Alguém que tenta convencer você, né? Todo sábado de manhã, não vou falar o nome da religião, não precisa, né? Mas o cara vai lá e bate na tua porta. E ele pode passar 3 horas com uma teologia rasa ou profunda, uma Bíblia na mão. Ele vai tentar explicar para você por que você tem que ir para a igreja dele. Né? Ou pensa em trabalho voluntário, né? Olha a diferença da França com o Brasil, né? Na França, ao menos os europeus que eu conheci, né, que falavam para mim o seguinte: o cara faz medicina, terminou a medicina, ele faz 1 ano de voluntariado. Ele vai para a África, ele vai para outro lugar, ele vai para um bairro, né? Ele vai fazer residência com os Médicos Sem Fronteira, Médecins Sans Frontières. Ele sai, né? Lá em Israel, o pessoal termina 17 anos, né, a escola, vai pro exército. Eles fazem questão de ir pro exército e explicar por quê. Porque é a bandeira de Israel e não sei o que mais e blá blá blá. E aí terminam uns 3 anos de exército, no caso os homens 3 anos, mulheres 1 ano e 8 meses, e eles saem fazer voluntariado. 6 meses, 1 ano. Depois, com 23, 24 anos,
eles vão para a universidade fazer uma faculdade. Então veja aqui no Brasil, né, quando o cara termina a faculdade, né, parece que já é um tipo de ação tradicional, né, uma obrigação. Tem que terminar o colégio e entrar, passar no vestibular, a faculdade. Ela não tem nem direito, né, a pensar, né, a tentar se explicar para o pai e para a mãe. Já virou um tabu. Terminou o colégio, ensino médio, terceirão, faculdade. Tá vendo? Ação tradicional. Já na ação com valores, ó pai, vou terminar o terceirão e eu vou lá para a Amazônia. Fala isso pro teu pai, né? Ou você, pai, no Brasil, ouvir isso do filho, né? Sei lá, acho que é meio difícil de encontrarmos, assim, uma maioria, né, de pais que vão falar, parabéns, filho, parabéns, filha, você vai lá, então, né, amadurecer um pouco, né, crescer, né, fazer o bem pela humanidade, né? Então, tá. É isso aí. Então, tradicional, afetiva, ação racional, valores. O último tipo de ação é a ação racional com relação a fins, determinada por expectativas, condições, meios para alcançar fins próprios. Então, tradicional, afetiva, valores, fins. Imagina a situação. Eu quero ser rico. Tá? Esse é o fim, esse é o objetivo. Como diria o Nicolau Maquiavel, os meios justificam, né? Melhor, os fins, né, justificam os meios, né? Então, eu posso roubar um banco. Ué, qual que é o fim? O fim é ficar rico. Então, vou fazer de tudo para ficar rico. Vou me prostituir, vou vender droga, né? Vou roubar, sei lá. Aqui, talvez do ponto de vista ético, é um exemplo negativo, né? A estimativa é negativa, né, da sociedade. Mas vamos pensar num ponto de vista positivo. Acontece com muita gente, o cara mora lá na favela, na comunidade, né, distante, né, e um monte de irmão na casa, não tem pai, mas ele levanta 2 horas, 3 horas mais cedo, de madrugada, né, para estudar, porque ele quer passar no vestibular. Então é um fim, ele quer passar no vestibular. Ele não tem grandes escolas, o Terceirão do Santana, né? Ele ganhou uns livros, ele foi no sebo e comprou lá uma apostila velha. Mas ele tem um fim, e ele vai fazer de tudo para alcançar esse fim. No caso, passar no vestibular. Bom, esses são os tipos, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui porque já deu um tempo estendido, né? Então, a gente falou sobre o Max Weber, a crítica do Durkheim e Marx. A gente falou sobre a ação social, os elementos da ação social. E a gente falou sobre os tipos da ação, né? Então são 4 tipos, é a pizza, 4 fatias, racional e irracional, né? Ou irracional, que seria tradicional e afetivo, irracional, que seria o valores e fins. Faço um esquema dessa aula, amanhã eu posto para vocês a estratificação social e a questão do poder, tá bom? E talvez eu faça uma terceira aula, vamos ver como vai se estender aqui amanhã, porque eu queria fazer uma especial sobre o espírito capitalista, né? A ética protestante e o espírito capitalista. Junto com esse vídeo, eu mando para vocês, seguindo aquela trilogia lá, né, que vocês já viram dos documentários de Durkheim e Marx. Agora vem um documentário, uma aplicação aí sobre o Weber. Então acompanhem aí sobre esses pioneiros da sociologia, que dá trabalho, né? Vale a pena estudar esses caras aí, porque eles são a base, tá? Não adianta a gente ficar falando aí de Bobbio e sei lá, né? Tem tanta gente interessante, o Bauman, né? Tá tão na moda, mas esses caras aí, eles são os dinossauros da sociologia, eles são a base, os clássicos, né? E eles têm que ser estudados e revistos, deve ser a base, né, da nossa introdução à sociologia. Então, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã eu posto mais um vídeo aí.
Tchau, tchau!